Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Café Pré-Treino. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre tendências do mercado fitness e do bem-estar para 2022-2023. Que as instituições que mais atuam no mercado de qualidade de vida e de fitness estão enxergando, que os profissionais estão vendo, que os clientes estão demandando para esses próximos anos, para que você se mantenha atualizado. Fica com a gente e vamos para o nosso segundo episódio. Educação Física, Ciência e Negócios, um podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Bom, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso segundo episódio. Nosso bate-papo de hoje, nós estamos falando sobre tendências. E por que isso? Porque o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma das principais referências que a gente tem para a regulamentação, questão de pesquisas e de fazer guidelines, as diretrizes para a questão de prescrição de exercício físico que a gente tem, essa é a principal referência mundial. Então, é uma referência que a gente tem e, por isso, ela nos permite nortear esse entendimento de o que é tendência no mercado de fitness, assim como eles conseguem fazer diversas avaliações sobre os mecanismos por detrás dessas tendências. Então, vai dar um suporte, um embasamento científico para essas tendências. Então, você tem uma pesquisa de mercado, mas você também tem, por outro lado, uma verificação científica. Então, por isso, eu e o André optamos por trazer esses parâmetros do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, vamos a essas referências a essas tendências classificadas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, e aí depois a gente entra, e olha que bacana, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você tem a tendência mundial para depois você ter a tendência no Brasil. Sim, foi feito esse levantamento, esse questionário, para entender o mercado brasileiro. Então, se você tem essa curiosidade, continua conosco aqui que a gente vai falar sobre eles agora. Então, tendência mundial, primeiro item, tecnologia em vestiário. Segundo item, academia em casa. Terceiro item, atividades ao ar livre. Quarto item, treinamento de força com pesos livres. Quinto, exercícios para perda de peso. Sexto, treinamento personalizado. Sétimo, HIIT. Oitavo, treinamento com o peso do corpo. Nono, aulas online ao vivo e sob demanda. E o 10º item é coach de saúde e bem-estar. Então, vejam que esses são os 10 itens apresentados para o Colégio Americano de Medicina e Esporte de uma maneira global, não é exclusivo de um único mercado. Então, a pesquisa foi feita no mercado mundial e eles apresentaram esses resultados. André, algum desses itens te chama a atenção antes da gente entrar no mercado brasileiro? Chama muito a atenção, né, Thiago? São os 10 itens, as 10 maiores tendências para esses próximos 2 anos. O que isso quer dizer? O que isso impacta o profissional? Eu acho importante as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, entenderem que as tendências, elas não querem dizer que você precisa estar por dentro de todas elas, mas você precisa entender como é que a tua atuação ou o teu negócio é impactado por essas tendências. Onde é que você se encaixa, o que é que você está executando, como é que você está se vendendo ou vendendo os seus serviços, e como tudo isso pode te beneficiar ou não te beneficiar, ou te atrapalhar, dependendo do que você está fazendo. E o que me chama mais a atenção, Thiago, são os 2 primeiros itens. Por quê? Tecnologia em vestuário está ligado aos, em inglês, aos wearables, né? São os recursos que a gente coloca para vestir, né? E que vão ajudar a gente, vão analisar os dados para que a gente possa ter uma melhor performance. Veja que a gente está falando de relógios, GPS, a gente está falando de ter uma infinidade de recursos para avaliar como é que a performance do nosso cliente ou mesmo a nossa está acontecendo. E isso é uma tendência que está aumentando cada vez mais. Isso quer dizer que as pessoas estão cada vez mais criteriosas. Isso está ao encontro do nosso primeiro episódio, onde a gente falou sobre o novo cliente, sobre o novo profissional, né? Não falamos ainda sobre o cliente, mas o novo profissional, de como ele precisa estar preparado.
Se o nosso cliente está investindo em vestuário para ele ter melhores referências, mais dados sobre ele mesmo, esse é um cliente mais criterioso. Segundo ponto, academias em casa. Devido à pandemia do coronavírus, as pessoas foram ficando mais reclusas e já entendendo que não podiam ficar sem atividade física, que é muito um fortalecedor para a nossa imunidade, as academias em casa estão dando uma tendência. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, existe uma educação do cidadão em paralelo com a escola, uma educação sobre atividade física. Eles são obrigados a participar de atividade física em todos os níveis da escola. Diferente aqui, que eles cada vez se reduz mais a carga horária da atividade física dentro da escola, da educação física dentro da escola, lá eles têm uma educação em paralelo com a educação formal. Isso faz com que eles tenham mais recursos para poder treinar por conta própria. Então, ter uma academia em casa já era uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Você vê que isso é uma tendência mundial do American College, então isso quer dizer que a pandemia acabou trazendo isso para também outros países. Afinal de contas, a pesquisa deles foi uma pesquisa bem ampla. Então, eu vejo que esses dois primeiros fatores me chamam mais a atenção. E o terceiro fator, que é se você não está treinando dentro de casa, você vai estar ao ar livre, né? Você vai ter um contato muito mais com a natureza. Então, eu entendo que essas três tendências aí a gente deve dar um pouco mais de atenção. A gente deve estar avaliando como a nossa performance vai ser impactada por esses três primeiros itens. É até bacana, que eu me lembro, o pessoal estava assim, alugando, logo começou a pandemia, o pessoal estava alugando equipamento, tinha as empresas que acho que estavam com baixa demanda para fazer as vendas, o pessoal entendeu... Compraram esse recurso. Começaram a alugar o equipamento. Eu quero a bicicleta de spinning. Então, por mês sai tanto. Preço muito mais baixo para o cara conseguir manter o seu negócio funcionando, de manutenção, de venda de equipamentos. E para o cliente conseguir se exercitar, continuar se exercitando. Isso. E aí, então, assim, teve esses aluguéis de equipamentos por períodos. Você fechava um mês, você quer um trimestre, você quer um semestre. Então, os caras faziam preços diferentes para poder... E os caras mantiveram o negócio deles por esse período, que eu acho que foi uma boa sacada que quem estava na frente, né, nessa parte, que é uma questão aí da indústria. Quem se adaptou mais rápido, né, para poder manter isso, manter o seu negócio. A adaptação que a pessoa teve. Isso eu acho que foi muito bacana para ajudar. E isso mostra também, acho bacana, a preocupação, e acho que assim, um pouco também dos pontos iniciais, quando estava da pandemia, pessoas com obesidade são mais suscetíveis a ficarem doentes graves lá na questão do Covid-19. Então, teve um pouco da imprensa mostrando assim, olha, pessoas com problemas de saúde são indivíduos que têm o maior risco de desenvolvimento de um nível mais grave, um quadro grave da doença. Aí você fala assim, poxa... Então quer dizer que se eu não começar a investir mais na minha saúde, eu corro risco e tal? Sim. Se eu me contaminar, se eu for exposto ao vírus, eu tenho chance de ter muito mais problemas do que uma pessoa que não se cuida. Isso. Só que aí acho que, assim, né, vale o adendo, assim, você não tem que pensar só na questão do Covid-19, você tem que pensar nas outras patologias que se você não cuidar da sua saúde, você vai ter o problema da obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças, que aí a gente pode pegar um outro episódio só para conversar disso, porque só para isso, porque o assunto é longo, a temática é longa, tem livro para dar e vender sobre esse assunto. Mas vamos seguir então... E sobre essa tendência mundial, te destacou algum desses 10 primeiros, a gente tinha mais itens, tá, pessoal, que a gente optou em não trazer, a gente pegou os 10 principais, que eu acho que já tem bastante assunto aqui, e aí queria te perguntar, Thiago, se algum deles te chama a atenção? Olhando eles, André, um dos que, assim, pelo lado da universidade, na questão da tecnologia em vestiário, as ferramentas que o profissional tem que saber usar, porque isso é uma das diferenças que a gente tem na formação do Brasil para outros lugares. Não necessariamente em outros lugares do mundo, o indivíduo faz o curso regular de 4 anos. Então ele faz uma certificação, 2, 3, 4 meses, e ele ganha a habilitação para ele poder trabalhar. Complementando o que você está dizendo, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento para Steiner
Transocean, que é aquela empresa que cuida de desfazem navios lá em Londres. No momento da minha carreira, eu fui para trabalhar, acabou que eu peguei bem em 2009, quando teve a gripe suína. Outra pandemia que acabou não chegando no Brasil, mas que parou bastante o mercado também, principalmente o mercado de navios. E o que era dito lá pelo pessoal de fittings era o seguinte: italianos, brasileiros e espanhóis são os três países que a gente faz questão de investir mais tempo no profissional para que ele esteja preparado para trabalhar no navio, porque a base é muito robusta. Austrália, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, diversos outros países, Nova Zelândia, diversos outros países, é essa formação mais curta, com menos recurso científico, com menos base teórica, com menos conhecimento. Então, você vê que a gente, apesar do Brasil ser precário em alguns pontos, né, a gente ainda tem uma base muito melhor e complementa muito essa sua fala. E eu fiquei muito impressionado quando eu soube disso, porque a gente está aqui imerso aqui dentro e a gente não sabe disso. Quando a gente pensa, em 2009 a gente não tinha um mundo globalizado como tinha hoje. 2008, 2009, o Facebook estava chegando no Brasil. Eu lembro que eu fiz a minha conta no Facebook, eu já estava em Londres. Então, a gente hoje já sabe mais disso, mas antigamente a gente não tinha esse conhecimento. E essa base faz toda a diferença sobre isso que você ia falar dos recursos tecnológicos. Isso, porque aí na discussão do Colégio Americano mostra-se diversos itens de como fazer prescrição de exercício físico por zona-alvo de intensidade. Aí falou assim, nossa, para mim me pareceu tão básico, que é algo que a gente já discutiu, a gente apresenta, a gente vê e ensina os alunos a fazer esse tipo de prescrição. Isso. Né? E aí ele falou assim, se pegarmos pessoas um pouco mais de idade mais avançada como nós, a gente fazia prescrição com a pessoa pegando sem o recurso tecnológico. Que talvez eu nem sei se os profissionais hoje sabem fazer isso, né? Antigamente a gente aprendia assim para depois usar um frequencível. Então, até porque eu me lembro que no laboratório eu fui ter frequencímetro para fazer pesquisa e olhe lá. Porque se quebrasse, não tinha dinheiro para poder comprar outro. Então, existia o recurso na universidade, existia, mas ele era utilizado para fazer determinados itens. Limitado. Eu comprei quando eu me formei no meu primeiro ano, eu lembro de ter feito um investimento para comprar um frequencímetro que eu queria dar personal, eu queria utilizar e falar, eu tenho um equipamento que eu coloco no aluno. Eu não comprei um para você? Eu não comprei um frequencímetro para você? Foi, exato. Eu fui no congresso... Foi isso mesmo, foi você que comprou, verdade. Nem lembrava que você tinha comprado. Porque eu comprei e eu falei assim, cara, o preço tá muito bom, porque a empresa montou um stand no congresso e estava vendendo os produtos num preço muito mais acessível. Aí eu falei assim, nossa, eu comprei. E aí, na época, não tinha, acho que celular direito, não sei se eu mandei e-mail para você. SMS, tá vendo como é que era a tecnologia na época? Eu mandei, falei assim, André, tá rolando assim, assado. Você quer, cara? Você falou. Eu não lembro como é que foi. Eu sei que a gente conversou e acabou o modelo... Foi isso, cara. Eu nem lembrava que você tinha comprado, cara. Olha que coisa. Eu não vou lembrar, vou falar. Eu lembrei agora, mas não vou falar para a gente não entregar aí, ó. Então eu vejo que os recursos, eles estão... Eu acho que o ponto-chave é que os recursos, eles vão deixar o nosso cliente mais criterioso. O profissional que ele não souber fazer uma leitura, não souber utilizar o dado, se você que está nos ouvindo e a gente está fazendo esse podcast voltado para os profissionais, você precisa estudar e ler e aprender um pouco mais, mesmo que você não tenha acesso a isso agora, mas está antenado com o que está acontecendo, faz de você um profissional mais atualizado, quando o teu cliente vier conversar com você, principalmente o cliente de um ticket mais alto, ele vai te questionar algumas coisas nesse sentido. É importante que você saiba, pelo menos, dialogar com o seu cliente sobre isso. E aí acho que é bacana de ressaltar e de falar que vai entrar, o cara vai ter que aprender a lidar melhor com números. Acho que é outro item, porque nessa parte de prescrição ou de controle de intensidade, pode ser utilizando tecnologia em vestuário, o cara pode estar na questão das academias, em casa, ao ar livre. Ele tem que começar a aprender a mexer com número, porque ele vai precisar, por exemplo, mexer com percepção subjetiva de esforço.
Ele vai mexer com qual escala? A tradicional ou adaptada? Porque aí ele vai ter que mexer com o número. De tempos em tempos, ele vai ter que começar a organizar. Isso é um item. Por que eu falo isso? Porque eu lembro sempre dos meus alunos falando assim, pô, mas vou ter que fazer conta, pô, eu vou ter que fazer aplicação disso, um cálculo no VO2, pô, eu vou ter que fazer essa continha, que não é difícil, porque o 12 minutos, você tem a distância, você tem o tempo que o cara percorreu, e você tem lá a distância que o cara percorreu, você vai aplicar numa fórmula, tá lá, substitui isso pelo isso, isso por isso, é aplicação. Cara, você não precisa ser um gênio, nós não estamos pedindo para você fazer uma versão nova. É para criar a fórmula. Você não vai criar, você vai aplicar. E isso, quando você faz isso, e você mostra para o teu cliente, olha, fez assim, deu esse resultado, então o seu treinamento vai ser assim, vai ser assado com base nisso, ele vai entender que você tem todo um conhecimento, você tem toda a noção, a base por detrás, e que você consegue aplicar isso. Não é um achismo. Isso. Até estava conversando com um aluno essa semana, falei assim, olha, eu não tenho sua referência na corrida, sua velocidade média, o seu pace. Então eu falei 10%, mas a partir do momento que você começar a controlar, e eu vou me passar esse dado, você me passa, eu vou poder fazer o cálculo de 10, 15, 20%, e aí eu vou fazer o ajuste da sua corrida. Falou, então beleza, e eu vou começar a organizar, vou controlar, vou cronometrar bonitinho, por favor, porque aí toda a minha prescrição que eu vou fazer para você, eu tenho como ajustar, eu consigo regular. Então é isso que... Deixa eu pegar esse gancho que eu tive, porque assim, eu lembro que por diversas vezes os meus clientes falavam assim, nossa, cara, você é um profissional diferente dos profissionais que eu conheço, e eu estou falando isso aqui no podcast de forma amigável, tá, pessoal? Eu só estou trazendo algumas histórias para vocês entenderem como os clientes estão observando a gente. Por mais que você acredite que não, ele pega nos mínimos detalhes. E principalmente se o cliente teu for um cliente recorrente, que ele está há bastante tempo. Ele já passou 3, 6 meses, 1 ano, ele vai estar prestando atenção cada vez mais se você está repetindo muita coisa, se você está explicando direito, se ele está evoluindo, se ele está percebendo que o treinamento está evoluindo. E aí eu lembro que eu nunca tinha preguiça de explicar as coisas. Eu lembro de eu explicar, por exemplo, biomecânica. Não nos mínimos detalhes, mas de falar para o cara, olha, se você fizer em ângulo tal, se você descer o braço assim, se você descer o braço assado, se você agachar assim, agachar assado, vai trabalhar mais essa porção, menos essa porção. Lembra que você me falou que o objetivo era esse? Então, eu quero trabalhar com esse exercício por causa disso. Eu não estava mostrando para ele que eu tinha um monte de conhecimento, eu estava simplesmente explicando para ele o porquê dele fazer aquele exercício. E aquilo para ele fazia um sentido, por conta dessa mecânica toda que eu explicava para ele, que ele se dedicava em executar do jeito certo. As informações, quanto mais você vai repetindo para o teu cliente, ele vai armazenando essas informações. E essas informações vão fazendo com que a prática dele melhore. E que, por consequência, é o teu resultado com ele que está melhorando. Então, não tenha preguiça de explicar para o teu cliente. Né? A gente está falando tudo isso sobre tendência, mas a gente está trazendo também a abordagem prática do mercado. O Thiago trouxe uma leitura de como os alunos estão tendo dificuldade de se educar para isso, mas entenda, você vai precisar disso na hora que você quiser um bom resultado para o teu cliente, na hora que você quiser ser o cara referência ou a mulher referência. Quando a pessoa for indicar, ela vai falar, procura o Thiago. Porque o Thiago, ele me explicou do pace, ele me explicou que o treinamento vai aumentar em X% e ele vai estar prescrevendo em cima disso. Enquanto ele pode ter pego um cara de corrida que falou assim, não, corre assim, corre assado. E não explicou nada. Entende? Então você precisa se diferenciar pela qualidade do atendimento com o teu cliente. E aqui, Ti, fazer um gancho rápido antes da gente ir para o Brasil, para as tendências do Brasil, que é para o 10º item da tendência global. Coach de saúde e bem-estar. Por que eu quero falar sobre isso, Thiago? Porque nós que somos profissionais da atividade física, nós realmente lidamos com saúde. Nós realmente lidamos com o bem-estar da pessoa. Diferente do nutricionista, do médico, que vê uma vez por mês, às vezes uma vez no ano, aquela pessoa,
Nós temos a oportunidade de encontrar 2, 3, 5, 7 vezes aquela mesma pessoa. Nós temos a oportunidade de conversar sobre diversos pilares que causam essa saúde e bem-estar. E nós temos a oportunidade de mudar o comportamento e os hábitos dessas pessoas. Eu sou formado coach, eu trabalho com essa mudança de hábitos, eu tenho resultados excelentes com os meus clientes. Por quê? Porque eu entendi que eu não posso ficar só na prescrição do treino. Eu preciso mostrar para o meu cliente que o treino vai bem e vai dar o resultado se eu tiver com os outros pilares andando junto. Se ele entender que disciplina é eu ter uma rotina executável dentro de todo o caos. E olha, gente, eu trabalho com empresários, eu trabalho com pessoas, com mães, que além de trabalhar fora, tem que cuidar da casa, do filho. E faz exercício com a filha, de olho na filha, né? Faz exercício de olho na filha, às vezes faz exercício com a criança. Né? Sim. E são pessoas que foram entendendo que cuidar do sono é importante por conta da regeneração, que cuidar da alimentação é importante por conta também desse processo hormonal que acontece dentro do nosso organismo. E nós, como profissionais de educação física, a gente tem essa abertura para falar sobre isso. Sabe? Por mais que você não seja um especialista, na hora que o teu cliente fala, poxa, André, mas o resultado não está vindo, você tem a oportunidade de questionar, escuta, mas você não falou para mim que você estava na balada no final de semana, sexta, sábado e domingo? Escuta, mas você não falou para mim que a sua filha pequena não está te deixando dormir? Você sabia que o processo de regeneração muscular acontece? E aí você traz outras informações que estão na tua formação e que pode impactar muito o teu cliente quando ele olhar e falar, poxa, esse cara está preocupado comigo, essa mulher está preocupada comigo, ela realmente entende do assunto. Ela não está só aqui me prescrevendo os agachamentos, os abdominais e vai embora. Ela não está preocupada com o meu dinheiro, ela está preocupada com a pessoa. Lembre-se, pessoal, a gente lida com seres humanos. E a gente precisa fazer isso. Essa é uma das tendências que está muito alta no mercado mundial, e ela vai entrar no mercado nacional, não nos 10 itens, mas ela vai entrar em vários itens dentro desses 10 itens de tendência. Vai lá, Thiago. É bacana porque normalmente a gente tem assim, o aluna pode cobrar, né? O resultado não está vindo. Mas o que você está fazendo, né, nas outras 23 horas do seu dia? Porque você passa uma hora treinando, digamos assim. Você tem lá uma hora para fazer com o André vai fazer o exercício, vai dar lá o treino, eu quero emagrecer, então vamos fazer assim, vou fazer assado, tal. Faz lá o treino Mega Blaster Advanced para a pessoa conseguir tal. E as outras 23 horas do dia, como é que é? A nível e os outros dias todos da semana? Porque se a pessoa treina 2 vezes comigo na semana, como é que eu vou fazer milagre com 2 vezes assim? Aí é a questão, né, o benefício do coach, que o cara vir para conversar, para o cara fazer essa mudança, de ter toda essa concepção dele, entender, enxergar que não pode ser só o exercício físico naquele momento, ele tem que ter o cuidado com a saúde dele, além daquele momento com o André, é todo um processo global, justamente. Então, e isso, acho que é bacana também, para quem pensa trabalhar com equipes, esportes de alto rendimento, o atleta lá na frente, ele mais ainda. O cara fala assim, pô, mas chega no outro dia, tô com dor ainda, dizer, professor. O pior são os atletas amadores. Porque o atleta de alto nível, ele já tem que ter tudo isso para chegar no alto nível. Mas nem todos têm. Nem todos têm, mas eu estou dizendo que ele já teve que passar por todo esse processo de entender tudo isso. O amador, ele faz pelo prazer de fazer. E aí, muitas vezes, ele, por exemplo, joga o rachão e vai tomar cerveja. Certo? Que é muito comum. Sim. É um veneno para o coração. Entendam que a gente pode ser você pode ser esse profissional que tem um embasamento, que dá toda essa leitura para o teu cliente, porque isso vai impactar o teu resultado, vai impactar o resultado dele, vai impactar o teu resultado financeiro, porque ele vai passar a te indicar para muito mais pessoas. Pô, cara, ele me deu várias dicas importantes, eu comecei a atingir o resultado porque eu fui mexendo nessas outras variáveis, e ele é um cara que bate o maior papo legal durante o tempo. Saibam se comunicar. Bora lá, Ti, para a gente vamos para as tendências do Brasil. Vamos lá. Tendências do Brasil. Primeiro, treinamento pessoal, o personal training. Segundo, exercício para perda de peso. Terceiro,
treinamento pessoal online. 4, programas de recuperação pós-Covid. 5, treinamento com peso corporal. 6, programas fitness para idosos. Olha só, né? Já é um mercado grande e a tendência é só aumentar. É só aumentar. É só aumentar. Sétimo, medicina do estilo de vida. 8º, atividades ao ar livre. 9º, treinamento fitness funcional. E 10º, academias caseiras. Então aí já a gente percebe bastante uma influência por conta aí da pandemia, de fazer com que as pessoas busquem algumas alternativas, e aí entra então o intuito do nosso podcast. Então, André, seus comentários sobre essas tendências aí do Brasil. Tem comentários bons e tem algumas críticas, Thiago, porque, segundo ponto, exercício para perda de peso me preocupa. A pessoa precisa entender, pessoal, nós que somos da área da educação física, nós temos, se você é de outra área, você precisa trazer entendimento para o seu cliente, que é a alimentação, é a nutrição que vai auxiliar primordialmente na perda de peso. O exercício vai ter o gasto de energia, ele vai estimular a parte muscular, ele vai acelerar o metabolismo, ele vai fazer várias coisas, mas se essa pessoa estiver se alimentando mal, ela não vai perder peso só com exercício, vai ser muito árduo para ela fazer essa perda de peso. E eu falo isso com muita dor no coração, porque eu sou um apaixonado por atividade física, eu sou um profissional que eu falo da educação física para todo mundo sabe o quanto eu advogo a favor do exercício, do movimento. Mas não dá para a gente dizer que nós somos os responsáveis pela perda de peso. Agora, um outro ponto que me chamou a atenção, são só 2 pontos que eu acho que a gente já discorreu bastante sobre todos esses, mas um dos pontos que me chamou bastante a atenção, que entrou nessa tendência, e que tem uma relação muito pequena conosco, é a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela vai ao encontro justamente desse nosso último assunto das tendências mundiais, Thiago. Porque a medicina do estilo de vida foi uma sacada que a área da medicina teve para fazer o que os coaches de qualidade de vida, de saúde e bem-estar estavam fazendo. A medicina do estilo de vida, ela não é uma especialização específica da medicina, você não tem uma habilitação específica dentro da medicina para falar sobre isso. Ela é uma área que eles estão buscando levar para todos os outros profissionais, para que o cardiologista possa olhar para os hábitos do paciente dele, para que o endócrino possa olhar para os hábitos, para que o ortopedista possa questionar sobre os hábitos. A medicina do estilo de vida é para justamente falar o que a gente falou no coach de saúde e bem-estar, sobre os hábitos, sobre um panorama mais geral que tem dentro da medicina. Porque o que acontece é que o cardiologista ele quer tratar o coração. E ele não pergunta sobre o que o caboclo está fazendo no resto da vida dele. E aí ele vai para o endócrino, que ele percebeu que está desregulado a parte hormonal, o endócrino vai dar mais remédio e vai falar só daquela área dele. Não vai olhar para o que o cardiologista falou e para como o cara está dormindo e quanto está bebendo. Então, eles desenvolveram essa área que está em franca expansão. Eu tenho acompanhado alguns profissionais dessa linha de trabalho. E é uma área que tem muito para crescer para os dois lados. Eu acho que todo mundo tem espaço para trabalhar com isso. A gente que está no meio, como eu falei, a medicina de estilo de vida, quantas vezes o cara vai ter contato com o médico? Enquanto com a gente, segunda, quarta e sexta, você tem contato com os mesmos alunos. Terça e quinta tem contato com os mesmos alunos, semanalmente, mensalmente. Você vê, às vezes, 12, 13, 14, 16 horas no mês você vê aquela pessoa. Se você for um profissional de dentro de uma academia e o cara for 5 vezes na semana, você vê esse cara 20 horas no mês. A chance de você trazer muito mais informação é muito maior, Thiago. Isso até me remete de ver algumas vagas de emprego do exterior e de conseguir, assim, o pessoal colocar assim, habilidade ou capacidade de manusear, gerenciar grande quantidade de dados referente aos alunos, porque aí o cara vai ter que entender e fazer o entendimento de como estão essas informações, como se o aluno está tendo alguma progressão ou não, e aí é questão de peso corporal, é questão de carga de treinamento,
Como é que ele está fazendo a questão da percepção subjetiva de esforço. Tem todos esses parâmetros que o profissional vai ter que fazer o gerenciamento e o manuseio dessas informações para ele poder ir cercando para o aluno atingir o objetivo. Então, sim, que aí tudo com base no objetivo. Isso. Porque aí é a empresa, né? Aí a empresa, os caras precisam entregar o resultado. O resultado, a meta do aluno é essa: eu quero perder peso, eu quero aumentar a massa. Como é que você vai conseguir organizar para que esse seu aluno chegue nessas metas? Aí não dá para falar, não tem como. É business, é empresa, amigo. Meta. Você trabalha com meta, você atingiu a meta, ótimo. Se você não atingiu a meta, precisa ser revisto todos os seus procedimentos, sua metodologia. Então, é uma maneira que as empresas têm, da área do fitness, de conseguir achar o profissional que seja mais adequado para a metodologia deles. Cada empresa tem a sua maneira de adotar uma metodologia. Então, acho que isso é uma das coisas que se tem que ficar atento. O que me chama a atenção, André, e aí acho que é bacana, eu vou te falar, por exemplo, programas de recuperação pós-Covid, porque se fala tanto do exercício físico como forma de prevenção, mas aí acho que é um item que me chama a atenção e eu gosto porque o exercício físico entrar como uma forma de tratamento. E aí não é só por uma questão do Covid. Você pode, e aí a gente que já está formado faz pouco tempo, a gente tem o mecanismo de entender do exercício como tratamento para o indivíduo que é diabético, para o indivíduo que é hipertenso. Temos aí a ferramenta do pós-Covid, mas o quanto que tem surgido, por exemplo, de estudos mostrando do exercício físico como tratamento para câncer, indivíduos com situação de câncer. Então, acho que acho que é um item demências, falando dos idosos. Dos idosos. Então, assim, esses são itens, assim, a questão de entender que um exercício físico bem aplicado, bem organizado, como ele traz benefícios para a saúde do indivíduo, mesmo em situações dele estar debilitado. Acho que um exemplo talvez um pouco mais prático. O indivíduo rompe o ligamento cruzado anterior do joelho. Ele vai fazer cirurgia. O que se pede hoje para o indivíduo antes de fazer a cirurgia? Que durante aquele processo que ele vai estar em preparação, que ele vai fazer todas as laudas para depois e tal, que ele vai fazendo o fortalecimento para que, na hora que ele faça a cirurgia, aquele período que ele vai ter de imobilização, ele vai ter perda de massa muscular. Então, se ele consegue... Essa perda seja menor. A perda seja menor. Então, olha como é a sacada que a gente consegue ter hoje de entender o benefício do exercício. E a abrangência que isso dá para o profissional. Né? A gente está falando aqui para profissionais de tendências para você olhar e melhorar o seu atendimento, ou de repente mudar de área, se você não está satisfeito, se capacitar e estudar para trabalhar com outras áreas de atividade física. É muito comum, né, Thiago, você que foi professor universitário por bastante tempo, ficar no mainstream. Né? Eu vou para academia, eu vou para uma reabilitação, eu vou para coisas mais da escola, eu vou para os mais básicos. Né? E veja, a gente tem um leque gigantesco de possibilidades que a atividade física atua. Então, é interessante, sim, esse programa de recuperação pós-Covid. Né? E aí, um dos itens muito deve ter relação, até não tive tempo de ler por completo, mas saiu, acho que na Journal British Medicine, me corrija se eu estiver falando errado, porque agora me fugiu o nome, da Revista Britânica de Medicina, algumas imagens por como o cérebro acaba tendo uma diminuição no seu volume por conta dos indivíduos que foram acometidos pelo Covid. Então, há uma redução, e aí, pensa, qual é uma forma que você tem de aumentar a atividade desse cérebro? Uma das coisas que você pode fazer, exercício físico. Um deles, se você faz atividades aeróbias, que aí você vai estar mexendo com regulação pulmonar, que é uma das áreas afetadas pelo Covid. Diretamente. E aí você consegue fazer com que aumente o fluxo sanguíneo para poder fazer uma melhor situação para o teu cérebro. E aí você consegue ter uma estimulação melhor para essas atividades. Você começa a irrigar, e aí com outras atividades combinadas com isso, se você aumenta o fluxo sanguíneo, se aumenta o diâmetro da artéria, você tem condições de tentar reverter. Estou falando tentando porque precisa pegar os assuntos, precisa de um pouco mais de pesquisa para ver quais podem ser os possíveis benefícios ou de que maneira esses benefícios eles vão ocorrer. Que benefício vai ter? Agora,
como isso vai ocorrer, que ainda são os passos iniciais da pesquisa, que a gente está ainda entendendo melhor a doença. Eu acho que isso é bacana de expor. Então, por isso que eu acho que assim, para quem está aqui, está formando e está pensando assim, o que eu posso fazer de pesquisa futura? Pode investir aí nesses programas de reabilitação de COVID para entender melhor esses mecanismos. Pode ser nível molecular, pode ser nível celular, ou pode entender metodologias diferentes de treinamento. Então, vou aplicar o concorrente, vou fazer aeróbio, vou fazer de força, vou fazer calistenia, vou fazer pilates. O que mais, André? Vou fazer natação. Você faz uma investigação. Tem uma diversidade. Investiga. Começa a ver a viabilidade de diferentes tipos de protocolo. Você pode pegar, leia as coisas com raciocínio, né? A gente está lendo um negócio que é tendência de mercado. E veja como o Thiago trouxe para quem, de repente, quer seguir no meio acadêmico e quer, de repente, ter uma pesquisa que seja realmente útil e que, além de ajudar as pessoas comuns, vai ter interesse por parte dos doutores, dos professores e dos orientadores de realmente falar, poxa, esse cara pensou fora da caixa e realmente trouxe uma ideia legal para a gente pesquisar. Então, leiam as tendências, a gente vai deixar na descrição aqui do podcast para você os links que a gente consultou, para você ler as matérias, para você realmente aprofundar mais e poder entender como é que você vai atuar dentro desse mercado. E veja, como a gente falou para o mercado global, academias caseiras entrou na lista, treinamento personalizado, treinamento com peso de corpo, treinamento fitness funcional, são diversas áreas que já existem e que vai haver estabelecidas e que está havendo uma alta demanda das pessoas em relação a isso. E você pode ser um desses profissionais que atende essas pessoas se você estiver preparado. Aí, André, vou usar a expressão que você falou, pensar fora da caixinha. Porque esse cara que vai trabalhar com essas ferramentas, ele tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Por quê? Porque ele não vai ter aqueles equipamentos que ele ficava esperando tradicionalmente que ele teria na academia. Ah, eu tenho supino, então vou fazer isso. Ah, eu tenho crossover, então vou fazer isso. Eu tenho... Que aí o cara às vezes fica usando aquela receitinha do bolo. Ninguém, colega, tá aí nos ouvindo, vai ter que começar a pensar no movimento e lembrar como é que o músculo funciona, como trabalha, como eu posso ajustar para a realidade do seu cliente, do seu aluno. Para o item 3 também te ajudar, que é o treinamento pessoal online. Isso. E eu posso dizer para vocês, dá um resultado excelente. Eu já estou há 2 anos, praticamente, 1 ano e meio, praticamente, vivendo online. E posso dizer para você o seguinte, você conecta com o celular da pessoa, se a pessoa estiver despreparada, ela sabe que você vai ligar no horário. E a aula vai acontecer. Não importa se ela está na casa da filha, do namorado, do marido, da tia, da vizinha. Se ela viajou. Se ela viajou, você vai conectar e vai fazer, desde que ela esteja interessada. Então, tem muito recurso, pessoal. Aproveite. Na área é rica. O momento é oportuno para a gente. As pessoas estão preocupadas em cuidar dessa imunidade, dessa saúde física para se proteger, porque o coronavírus deu esse panorama para as pessoas. A gente não está protegido 100% e a gente precisa dessa regularidade desse cuidado. É o que eu brinco nas minhas redes sociais, né, Thiago? Que assim como vai haver louça, se você está vivo, vai ter louça na sua casa para você lavar. Você vai ter que cuidar da tua saúde todos os dias. Só para que você falou e veio na cabeça, né? Mostrou que as pessoas que praticam atividade física regularmente, o nível da resposta às vacinas acaba sendo melhor por conta disso. Então, veja, olha como o exercício físico é capaz de trazer benefícios para nós. E como isso é bonito. Como essa área que a gente tem pode ainda crescer tanto, né, cara? Como a gente ainda pode ser uma carreira como hoje olha para o médico, para o advogado, etc. Como ela tem margem de crescimento. Ela tem margem, ela tem muita margem ainda. Acho que esse é o ponto. Tem que correr atrás. Tem que correr, tem que correr. Tem que isso. Meu amigo, gratidão por esse episódio. Eu gostei demais de bater esse papo contigo. Pessoal,
Fiquem ligados nas nossas redes, curta, comente, compartilhe com as pessoas, mande mensagens, perguntas, a gente está à disposição de vocês. Estamos todos juntos e unidos nessa grande área que é a educação física para fazer com que o impacto na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, seja cada vez maior. E esse foi o nosso segundo episódio. Eu sou o André Magaldi, gratidão pela sua audiência, gratidão pela sua presença. Forte abraço. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, André. Um abração a todos. Um abraço.